18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Bem, são 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está ligado aí no melhor Mix do Brasil. Começa agora mais uma edição do programa 18 horas e hoje estamos juntos mais uma vez com você. Em terça-feira, dia 7 de julho de 2020, Karime Leão, tudo bem? Tudo certo, tudo ótimo, tudo maravilhoso. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Rádio Mix. Estamos juntos até as 7 da noite no programa 18 horas. Muito obrigada pra você pela companhia, pra você que nos acompanha pelo aplicativo Humano. Também a galera do Uber, né? Vou deixar aqui um abraço, como o Cid faz, né? Pessoal que já está voltando pra casa nesse horário, afinal de contas, aos poucos a vida vai voltando ao novo normal, né, não, Carlão? Novo normal com todos os cuidados. Valeu, Karime, olha só, você sabe, né? Tem um aplicativo aí famoso de dança, né? TikTok, que virou, inclusive, uma grande sensação nesse período de pandemia. Pois então, Kaká, a plataforma anunciou nesta segunda-feira que vai simplesmente tirar o time, vai suspender o aplicativo lá em Hong Kong, depois da promulgação da polêmica Lei de Segurança Nacional, que está dando o que falar, Karime Leão. Pois é, Carlão, exatamente. Essa lei foi promulgada na semana passada e vejam só, escutem bem, tom ameaçador a chefe do executivo de Hong Kong alertou os ativistas pró-democracia que a nova legislação vai ser aplicada com vigor. Lembrando que Pequim enfrenta uma enxurrada de críticas, especialmente das nações ocidentais, é claro, por impor a lei que pune atos que considera de subversão, secessão, terrorismo e conluio com países estrangeiros em Hong Kong. Pois é, Karime Leão, a censura chinesa, né? Também provoca fortes reações dos gigantes americanos na internet, em respeito à liberdade de expressão que está sendo ameaçada mais uma vez. No Facebook, o Google e o Twitter confirmaram nesta segunda-feira que não vão mais responder aos pedidos de informações sobre seus usuários feitos pela China ou pelas autoridades de Hong Kong. Pois é, já a rede social TikTok, que pertence ao grupo chinês ByteDance, foi mais longe e suspendeu seu aplicativo no território. A plataforma, que é popular, né, principalmente entre os jovens, disse que a interrupção completa, decidida por causa da imposição dessa lei de segurança nacional, vai levar alguns dias ainda. Só para nós termos uma ideia, né, da noção, uma pequena noção de como estão as coisas por lá, os moradores de Hong Kong apagaram as suas contas das redes sociais, empresas eliminaram cartazes de protesto, enquanto as bibliotecas e escolas retiraram certos livros de suas estantes. Que fase, hein? Que fase. Bom, essa lei de segurança nacional, para a gente ter uma ideia, é a mudança mais radical no funcionamento de Hong Kong desde que o Reino Unido devolveu o território à China, isso em 1997. 6 horas, 4 minutos em Manaus. Muito boa noite mais uma vez para você que está em 100,7 na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Estamos começando para você mais uma edição do programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A Assembleia Legislativa do Amazonas decidiu na tarde de hoje dar sequência ao processo de impeachment do governador Wilson Lima e também do vice Carlos Almeida Filho. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Josué Neto, do PRTB, anunciou a retomada do processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida, impetrado pelo presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, que é o Mário Viana. Pois é, o parecer da Procuradoria da Assembleia Legislativa foi favorável ao prosseguimento do processo de crimes de responsabilidade atribuídos ao governador e ao vice. O próximo passo é a formação da comissão processante. Os líderes dos partidos vão ter prazo de até amanhã à tarde para indicar os membros da comissão. Num prazo de 24 horas será formada a comissão processante. Vamos conferir como os deputados reagiram ao prosseguimento do processo com o repórter Azaf Augusto. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, anunciou o segmento do processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida.
Josué fez a leitura do parecer da Procuradoria da Casa, acatando o prosseguimento do processo, depois de uma reunião a portas fechadas de mais de 3 horas entre os parlamentares. O processo de afastamento foi ingressado pelo presidente do Sindicato dos Médicos, Mário Viana. No parecer lido em plenário, a Procuradoria opinou no sentido de não haver vedação para o prosseguimento dos processos por crime de responsabilidade em face do governador e do vice, conforme decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas. Determino o prosseguimento dos processos por crime de responsabilidade em epígrafe com relação ao segundo passo, que consiste na eleição da comissão especial de que trata a parte final do artigo 19 da Lei 1079 de 1950, determinando que os líderes dos partidos políticos e blocos partidários com representação na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas indiquem os respectivos membros para comporem a chapa a ser votada em plenário, a contar notificação desta decisão em plenário, devendo as indicações serem feitas o mais breve possível, ainda nesta mesma sessão ordinária ou no limite impreterível de 24 horas, podendo excepcionalmente ser prorrogado tal prazo por igual período por mais 24 horas. Esse também era o entendimento inicial da Procuradoria, que informou que o processo de impeachment de Wilson e seu vice está embasado em lei federal e não no regimento interno da Casa. Os blocos partidários da Casa têm 24 horas para indicar os membros que vão compor a comissão processante. Josué Neto se afastou do assunto, afirmando que, a partir de agora, não pode mais interferir no processo e tudo está nas mãos dos líderes partidários e, em seguida, da comissão do impeachment. O deputado Wilker Barreto afirmou que o momento não é de se festejar um possível afastamento do governador Wilson Lima. Não me alegra que nosso estado esteja passando por isso. Um estado descontrolado, um estado mergulhado na corrupção, de um governador que não tem nenhum propósito, mas é necessário. Essa casa não pode assistir de camarote e o patrimônio público do povo do Amazonas ser dilapidado, ser entregue, como bem falou a PGR, a Procuradoria-Geral da República, a organizações criminosas. Azaf Augusto para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E sobre o processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, o governador Wilson Lima já se manifestou e ele disse o seguinte, abre aspas, é um claro interesse de promoção política, tendo em vista as eleições que se aproximam e nas quais já deixou público suas pretensões. O governador considera ainda que o pedido de impeachment não apresenta argumentos ou fatos que apontem para crimes de responsabilidade, não tendo, portanto, qualquer amparo legal. O Wilson Lima também reafirma que acredita na democracia e que a decisão da maioria demonstrada através dos votos populares, deve ser respeitada. Bom, mas seguindo aí o processo de impeachment, agora os blocos partidários têm até amanhã, às 3:30 da tarde, para entregar os nomes dos deputados que vão compor a comissão. Mas já é possível fazer uma previsão desse cenário. Confira na reportagem de Cíntia Blink. Na corrida para indicação dos nomes que vão compor a comissão do impeachment, a deputada Alessandra Campelo chegou a sugerir que fosse realizada uma reunião com o colegiado de líderes, antes dos blocos baterem o martelo sobre os nomes. Mas a sugestão foi considerada desnecessária por colegas de parlamento, como o deputado Serafim Correia e o deputado Felipe Souza, que pertence ao maior bloco partidário da Casa, com 6 deputados. Cada um bloco se reunir e definir os seus membros que irão representar na comissão. Por exemplo, no bloco ao qual eu faço parte, Vossa Excelência também, nós somos 6 deputados e apenas um não participará. Eu imagino que Vossa Excelência, que é o presidente da Casa, declinará da sua participação automaticamente os 5 do bloco. Eu, o deputado Fausto, o deputado Pérez, os demais, deputada Terezinha, deputado João Luiz, somos os indicados do nosso bloco. Outro bloco que também está definido é o do Podemos. Os 2 deputados de oposição,
Dermilson Chagas e Wilker Barreto já estão garantidos na comissão do impeachment, já que o bloco dispõe de 2 vagas. O representante do PL será ou a deputada líder do governo Joana Dark ou o deputado Cabo Maciel. Já no bloco do PV e PSD, os deputados Carlinhos Bessa, Roberto Cidade e Ricardo Nicolau vão ter que escolher um para sair da composição da comissão do impeachment. Já no MDB, PTB, PSC e DEM está Alessandra Campelo, Saulo Viana, Doutor Gomes e Augusto Ferraz. São 4 parlamentares e 3 lugares na comissão. Entre os progressistas, fica apenas 2 na comissão. Nesse caso, vão ter que entrar em um acordo os deputados Belarmino Lins, Álvaro Campelo e Maiara Pinheiro. No bloco do PT, PSB e PTD, um será preterido, ou o deputado Sinésio Campos, ou Serafim Correia, ou Adjunto Afonso. Formada, a comissão vai decidir quem será o presidente e o relator. E a comissão do impeachment vai analisar o pedido e decidir se ele deve continuar na Casa Legislativa ou não. Essa decisão vai para o plenário, que deve derrubar o prosseguimento da denúncia ou permitir que ele avance para uma próxima etapa. Cíntia Blink, para o 18 horas. Vamos destacar aqui que essa é uma decisão histórica. É a primeira vez que um governador do Amazonas vai passar por um processo de impeachment. E mais, é um caso único no Brasil também, do governador e do vice serem processados por crimes de responsabilidade de uma única vez. Bom, e as denúncias contra o governador e o vice são muito sérias. Superfaturamento de compras e também na contratação de serviços no momento em que o Estado passava pela pior fase da pandemia de coronavírus. Muitas das mais de 2.800 pessoas que morreram por conta da Covid-19 perderam a vida por falta de atendimento médico e de ventiladores pulmonares. Enquanto pessoas morriam, um grupo, se aproveitava para desviar os recursos públicos. A situação é extremamente grave. Presta bem atenção. O governador Wilson Lima está com os bens bloqueados e foi denunciado pelo Ministério Público Federal como o líder da organização criminosa que desviou recursos públicos da saúde. Isso por si só já é motivo, sim, para iniciar o julgamento político do governador paralelamente ao trabalho de investigação criminal pela Polícia Federal. Olha só, um governo que traiu seus eleitores. Recebeu mais de 1 milhão de votos com o discurso do novo. Mas em menos de 1 ano e 6 meses de mandato está apodrecido, sendo escândalo nacional diante de tanta roubalheira no seu governo. Até domingo, a secretária de Saúde do Estado era uma presidiária. Este é o resumo do grupo que governa atualmente o Amazonas. É um governo em que os interesses dos grupos econômicos e empresariais estão acima do interesse coletivo. Um governo que enfrenta ao mesmo tempo uma CPI, uma investigação da Polícia Federal e Ministério Público Federal. E agora passa pelo processo de impeachment. Um governo que perdeu em tão pouco tempo o apoio popular e agora também está perdendo o apoio político. O impeachment passa a ser uma possibilidade concreta diante do esfacelamento do governo Wilson Lima. 18 horas. E o Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção e ao Caixa 2 Eleitoral quer rapidez nas investigações e a responsabilização com a devida punição dos envolvidos no caso que envolve a compra de ventiladores pulmonares e desvios de recursos da saúde pública no Amazonas. Em nota pública divulgada hoje, o comitê considera que a sociedade amazonense exige respostas urgentes a fim de dar um basta aos abusos administrativos e possíveis crimes praticados por agentes públicos, onde são citados o governador e o vice, assim como profissionais do primeiro escalão do governo do Amazonas. O Comitê de Combate à Corrupção destaca também que tudo fica ainda mais grave, uma vez que os crimes foram cometidos no período da pandemia do coronavírus aqui no estado do Amazonas, num quadro de milhares de infectados e mortes. O comitê pede a punição legal dos envolvidos
devidos e o imediato ressarcimento dos valores desviados para os cofres públicos. 18 horas. Olha, os deputados vão ter mais tempo para a CPI em o processo de impeachment e discussão de outros temas de interesse do Estado. Isso porque os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas suspenderam o recesso de julho por 14 votos a 7. A votação foi resultado de um requerimento assinado pelos deputados governistas Belarmindo Lins, Joana Dark e João Luiz, que eram pela continuidade dos trabalhos. Em tempos de pautas e discussões quentes na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, como, por exemplo, os resultados da CPI da Saúde, da Operação Sangria e o andamento do processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida Filho, os parlamentares votaram por pular os dias de folga no plenário e vão trabalhar direto até dezembro, como propôs o requerimento dos deputados Belarmino Lins, Joana Dark e João Luiz. Os deputados teriam o tradicional recesso do dia 17 ao 31 de julho, mas em razão da pandemia do novo coronavírus, a Assembleia segue sem descanso. A mesma decisão foi tomada no âmbito municipal, já que os vereadores de Manaus optaram por seguir os trabalhos, assim como o Congresso Nacional, que também mantém os trabalhos de forma híbrida, tanto na Câmara quanto no Senado. Serafim Correia diz que o recesso inevitavelmente mudaria o ritmo dos trabalhos na Assembleia, mas independente da votação de hoje, a CPI da Saúde, da qual ele é membro, não seria afetada. Veja, se a casa entra em recesso, claro que tudo diminui o ritmo. A rigor, as sessões ficam suspensas, mas a decisão da casa foi para cancelar o recesso e nós podermos seguir o ritmo. De nossa parte, na CPI, há consenso de que ninguém deve parar, a gente deve prosseguir, temos muito trabalho pela frente e, por isso, a decisão de todos nós é no sentido de prosseguir. Os deputados que votaram pela manutenção do recesso em julho foram Alessandra Campelo, Adjunto Afonso, Roberto Cidade, Augusto Ferraz, Abdala Fraste e Saulo Viana. Mas eles representaram a minoria e a Assembleia segue trabalhando. Cíntia Blink, para o 18 horas. Bom, e esse momento realmente exige um trabalho sequenciado dos deputados. Temos aí 2 processos importantes que a sociedade exige rapidez para que tudo seja logo esclarecido. Se for comprovada a culpa, que os responsáveis sejam punidos, é claro. As férias, vamos combinar, né? Fica para depois, para o final do ano, né? 18 horas. 6 horas 18 minutinhos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você que está aí, hein, na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Olha só, hein, dando sequência, a gente vai abrir a primeira da playlist de hoje, do 18 horas. O DJ Marshmello, né, divulgou o videoclipe de sua parceria com a cantora Halsey, através do canal oficial do DJ lá no YouTube, com uma produção visual caprichada para Be Kind. Bem colorido e cheio de dança, o clipe conta com elementos visuais incríveis e uma referência clara, né, a animes, no qual Halsey, ele é assumidamente um fã de animes. Então vamos abrir a primeira da playlist de hoje, desta terça-feira, aqui no 18 horas, Be Kind. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, 6 horas e 22 minutos em Manaus. Você está no melhor mix do Brasil. A primeira da playlist de hoje, Marshmello e House, Be Kind em 100,7. Mix. Bom, agora vamos saber a previsão do tempo, hein, para esta noite. Esta noite de terça-feira será uma noite chuvosa, Karime Leão. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Bom, Carlão, e segundo informações do Clima Tempo, deve chover rápido sim durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 87%. 6h23 e você está no melhor mix do Brasil. Mix. Bom, e voltando a falar de política, hein? Hoje, na primeira sessão da Assembleia Legislativa
Legislativa do Estado do Amazonas, pós-Operação Sangria e a polêmica lista com nomes que coincidem com os deputados aliados ao governo de Wilson Lima, o escândalo que resultou na saída de 2 secretárias do alto escalão do governo não foi assunto entre os parlamentares. Vamos conferir mais sobre o assunto agora na reportagem de Cíntia Blink. Nem no pequeno, nem no grande expediente, a líder do governo, deputada Joana Dark, fez uso da palavra. A postura calada também foi adotada pelos demais parlamentares da base governista. E os poucos que subiram à tribuna passaram longe dos assuntos polêmicos. Como o deputado Felipe Souza, que tinha 30 minutos disponíveis, mas falou por menos de 5 sobre um projeto de lei em que ele pretende criar um auxílio para os profissionais do turismo. Auxílio de um salário mínimo para todos os guias de turismo cadastrado no Cadastro no estado do Amazonas. A gente sabe que o setor de turismo é um dos setores mais atingidos no nosso estado. Já a oposição tocou no assunto, fez denúncia e voltou a pedir o andamento do processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida Filho. Até então não havia sido feita a leitura do parecer da Procuradoria da Casa. E olha que nós perdemos a eleição, mas quem é que torce contra o seu próprio estado? Na manhã desta terça-feira, e concluindo minha fala, peço que a presidência da Casa institua e peça para que os líderes das bancadas indiquem os membros para a comissão processante do governador e do vice. Apesar da tribuna vazia, os cochichos ao ouvido do presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, não foram poucos. Passaram pela mesa o deputado Felipe Souza, Alessandra Campelo, Wilker Barreto e outros. Cíntia Blink para o 18 horas. 18 horas. E o Amazonas teve queda de 21,44% na atividade econômica no mês de março e de abril, segundo o Banco Central. O setor agrícola foi o menos atingido pelos efeitos da Covid-19 na economia. Odinei Araújo tem mais detalhes. Pesquisa do Banco Central revelou que a crise econômica gerada pela pandemia do coronavírus atingiu de maneira desigual os estados brasileiros, embora todos tenham tido perdas. Enquanto o Amazonas registrou queda de 21,44% na atividade econômica em março e abril, o Ceará apresentou baixa de 15,89%. As regiões onde o agronegócio é a base da economia tiveram menores quedas. O Centro-Oeste teve o melhor desempenho, com retração de atividade de apenas 6,16%. A região é a maior produtora brasileira de soja e carne, e esses 2 produtos tiveram alta durante a pandemia. Nos meses de março e abril, quando o isolamento social se intensificou em quase todo o Brasil, a atividade econômica no país registrou queda média da economia de 15,29%. De acordo com a pesquisa do Banco Central, o estado mais pressionado na pandemia foi o Amazonas, onde as mortes por Covid-19 dispararam, causando a paralisação de serviços não essenciais já a partir de 23 de março. Diante do caos na área da saúde, a Zona Franca de Manaus, base da economia no estado, parou. A coordenadora geral de estudos econômicos e empresariais da SUFRAMA, Ana Maria Souza, disse que a autarquia elaborou um plano de apoio às empresas. Inclusive prorrogando prazos para que as empresas apresentassem conjunto de obrigações acessórias. Isso deu maior fôlego para as empresas do polo industrial a sobreviverem esses 3 meses aí de fechamento e de isolamento. Então isso deu algum fôlego. No início agora de julho é que a gente vai ter uma exata dimensão de como se comportou essa produção, que teve um recuo aí de aproximadamente 30% a 33%. Com a pandemia, boa parte das empresas do polo industrial fechou ou reduziu as atividades, entre elas a Honda. Mas o momento agora, segundo o presidente da Federação das Indústrias do Amazonas, Antônio Silva, é de retomada econômica. As indústrias estão retornando, a grande maioria também obedecendo os mais
variados protocolos de segurança com relação ao Covid. Acredito mesmo que a economia só poderá vir dar sinal de crescimento a partir de novembro, quando nós teremos as festividades de final de ano, onde nós deveremos ter, principalmente no polo eletroeletrônico, uma demanda em cima da festividade natalina. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. E hoje teve mais uma operação da Polícia Federal aqui em Manaus. Desta vez não foi para prender políticos ou funcionários públicos, e sim para prender pessoas que integram uma organização criminosa que atua no transporte de drogas para o exterior e uso de documentos ideologicamente falsos. Isso mesmo, Karime. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Shield, inaugurando aí a fase ostensiva de inquérito policial para cumprir 7 mandados de busca e apreensão, 3 de prisão temporária e 1 de prisão preventiva, os quais são cumpridos nas cidades de Manaus e Tabatinga, aqui no Amazonas. O inquérito policial foi instaurado pela Polícia Federal depois de tomar conhecimento da apreensão no porto da Antuérpia, na Bélgica, de 250 quilos de cocaína que estavam sendo transportados, ocultados em vigas de madeira com destino à Holanda. E durante a investigação, a Polícia Federal identificou uma possível organização criminosa dedicada à logística do tráfico internacional de drogas. Os envolvidos se utilizam de empresas de fachada para transportar drogas, no meio de produtos aparentemente ilícitos destinados à exportação. O percurso da droga vai desde os países vizinhos produtores, passando pelo Amazonas e outros estados brasileiros até a Europa. Bom, e os nomes dos alvos da operação não foram divulgados pela Polícia Federal até agora. Todos os indiciados poderão responder pelos crimes e serem apenados com 30 anos de prisão. O nome da operação é uma referência ao rio Scheldt, à margem do qual fica o porto da Antuérpia, na Bélgica, onde foi feita a apreensão de drogas que deu início a todas as investigações. 18 horas. Líderes de 38 grandes empresas brasileiras e estrangeiras e de 4 entidades setoriais do agronegócio, do mercado financeiro e da indústria enviaram ontem uma carta manifesto ao presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, o vice-presidente Hamilton Mourão. No documento, manifestam preocupação com o desmatamento, pedem providências e recomendam que a retomada da economia siga o rumo do baixo carbono. Bom, a carta divulgada com exclusividade pelo jornal Valor Econômico será enviada hoje aos presidentes do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, e também ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. É a primeira vez no governo de Jair Bolsonaro que líderes empresariais se manifestam coletivamente e pedem ações socioambientais mais efetivas. E os empresários não acreditam que uma campanha brasileira no exterior vai reverter a situação de alguns. E alguns dizem que será apenas gasto de dinheiro público. Os termos do documento procuram não ser conflituosos e não confrontar o governo, mas as mensagens estão bem claras. Os empresários se declaram preocupados com as reações negativas de investidores brasileiros ao desmatamento da Amazônia. Reafirmam seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e listam os eixos de ação que consideram fundamentais no combate firme ao desmatamento ilegal na Amazônia e também nos outros biomas brasileiros. A inclusão das comunidades locais e a valorização da biodiversidade estão em pautas. Essa reportagem completa você confere, né? Você pode conferir no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Você está ouvindo 18 horas. O novo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, o desembargador Domingos Chalub, que tomou posse na última sexta-feira, nomeou o desembargador João Simões para a diretoria da Escola Superior da Magistratura, criando um ambiente de discussão entre os desembargadores, pois alguns argumentam que, pela legislação, deveria ter sido nomeado para a função Iedo Simões, ex-presidente do tribunal. Chalub disse ainda que, em sua nova interpretação, entende que a lei abre espaço
espaço para que qualquer ex-presidente que ainda não tenha sido diretor da escola possa assumir o cargo e não especificamente para quem está deixando o cargo, que é o caso Dinheiro. 18 horas. Foi o assunto mais comentado, hein? Esse foi comentado hoje, né? Nossa, esse foi. Nas redes sociais foi a confirmação, né? Rede social, tudo que é meio de comunicação. Na mídia, os telejornais todos, foi o dia inteiro. Jair testou o quê? Positivo para a Covid-19, aí pronto, acabou. Após o resultado, Bolsonaro cancelou a agenda desta semana, que previa viagens à Bahia e também lá para Minas Gerais. O presidente decidiu realizar o teste depois de sentir sintomas leves da doença. Bolsonaro declarou ainda que teve cansaço, febre e um pouco de dor muscular, além de tosse. De acordo com ele, se tivesse apenas tomado hidroxicloroquina de forma preventiva, ele estaria bem e sem esboçar qualquer reação. Ainda segundo o presidente, na manhã desta terça-feira, a febre baixou para cerca de 36,7 graus. Bom, e em nota, Karine, ouvintes em 100,7, a assessoria do Palácio do Planalto disse que Bolsonaro mantém um bom estado de saúde, está de boa. Abre aspas, estou perfeitamente bem. Fecha aspas, garantiu o presidente Jair Bolsonaro, né? Simplesmente estou bacana. Pois é, ele realmente deu entrevista no início da manhã com máscara e tudo mais, depois se afastou um pouco dos jornalistas, fez questão de tirar a máscara para que as pessoas vissem que ele, o semblante dele, que ele está realmente bem. E ele também já separou um quarto, um espaço, né, onde ele está em isolamento, né, para não passar para a família e tudo mais. Ele fez um espaço, arrumou tudo para dar reuniões, para dali ele despachar, ele trabalhar, né, por videoconferência. E ele já usou esse espaço para ir nas redes sociais e para fazer um vídeo. Ele publicou, né, esse vídeo nas redes sociais e no vídeo ele toma uma dose de hidroxicloroquina e afirma que com toda certeza o tratamento para o novo coronavírus está dando certo. Ele disse ainda que ele confia na hidroxicloroquina. E você? Né, entre aspas, ele ainda deixa essa mensagem aí no vídeo que ele faz. Ele está realmente bem, sorridente, aparentemente muito bem mesmo. Ele tem uma vida bastante intensa, né? Muitas atividades, então ele com certeza é né, dos que está no grupo de risco, né? Com a possibilidade de pegar aí, né? O coronavírus já acabou pegando, mas ele vai manter a quarentena, vai fazer todos os procedimentos que devem ser feitos nesse caso. Ele vai seguir o processo. Lembrando também que nesse fim de semana, que foi comemorado 4 de julho, né, o dia da independência dos Estados Unidos, ele cumpriu uma agenda com o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil. E esse vídeo viralizou, né? Todo mundo assistiu, fizeram uma comemoração, mas o embaixador e a mulher dele já fizeram o teste e testaram negativo para a Covid-19. E daí vão testar, né? Acho que cerca de 64 pessoas, parece tiveram contato com o presidente. Ficaram preocupados todos, inclusive. Não, eu estou falando dos últimos dias, não nessa comemoração do dia 4 de julho, que é aí um dia, né, da independência dos Estados Unidos. Então, quem esteve nessa comemoração, que ele participou aqui no Brasil, é claro, já fizeram um teste e testaram negativo para a Covid-19. 6h36 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E o relatório do Tribunal de Contas da União diz que 565 mil beneficiários do auxílio emergencial de R$600 mensais pagos durante a pandemia do novo coronavírus foram excluídos do cadastro do governo em maio, após se verificar que eles não tinham direito aos recursos. Olha só, os contemplados receberam em abril a primeira parcela, mas após ajustes no processamento de dados, constatou-se que não cumpriam os requisitos necessários. Documentos do Ministério da Cidadania enviados ao TCU listam um amplo conjunto de motivos para o afastamento dos requerentes. Há casos em que os beneficiários constam do cadastro de mortos da Receita Federal, moram no exterior, integram a população carcerária ou têm mandado de prisão em aberto. Foi uma farra generalizada aqui mesmo em Manaus. Nós já falamos aqui no 18 horas que mais de 12 mil servidores públicos
públicos municipais e estaduais receberam indevidamente o benefício. 6h37 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Carime, 6h37, nós vamos dando sequência aí na nossa playlist de hoje do 18 horas. A cantora a Benny lançou em novembro de 2019 um EP chamado Stella and Steve. Uma das 3 faixas era Ciupalone. Olha aí que bacana. E a faixa ganhou um impulso com o videoclipe lançado no YouTube e o empurrão maior ainda depois de virar desafio no TikTok. Então vamos para a segunda da playlist de hoje, o Ciupalone. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, e agora são 6h42. Foi a segunda da playlist de hoje. Benny e Gus The Persian, Ciupalone em 100,7. Mix. Bom, agora, hein, vamos conferir como deve ser o tempo. Amanhã é quarta-feira, dia 8 de julho de 2020, com Carime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, amanhã vai ser parecido com hoje, né? Ou seja, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus. A umidade relativa do ar pode chegar a 83% e as chances de chuva são de 80%. 6h42, boa noite para você em 100,7. Mix. Olha aí, Carime, essa, né? Olha só, Petrobras, hein? Lá vem. Vai aumentar em 5% o preço da gasolina a partir de amanhã, dia 8. É a 8ª elevação seguida desde o início de maio, quando a empresa iniciou o ciclo de alta atual. Olha que bacana. Acompanhando aí a repercussão das cotações internacionais do preço do petróleo após a reabertura da economia em diversos países. Não tem jeito. Acompanha a recuperação das cotações internacionais do preço do petróleo. Não tem jeito, né? Depois do reajuste, o litro da gasolina sairá das refinarias da estatal, em média, custando R$ 1,65. O valor é 60% superior ao praticado ao do início da sequência de aumentos. Não haverá reajuste no preço do diesel, que já subiu 4 vezes desde maio. Bom, e em Manaus, depois de alguns dias sendo comercializada a R$ 3,69, a gasolina voltou a subir hoje. Era vendida a R$ 4,59 o litro. E os preços de combustíveis e postos com valores mais baixos podem ser acessados em tempo real em Manaus pelo aplicativo Rei Gás. Os dados serão fornecidos pelo Procon Manaus. E a plataforma disponível no momento somente para smartphones em Android é a primeira do segmento em todo o país e tem como objetivo facilitar a vida, né, dos usuários que buscam por melhores ofertas ao abastecerem o seu veículo. E ainda sobre os preços dos combustíveis, está programada para amanhã, às 5 da tarde, uma manifestação de motoristas de aplicativo, taxistas, mototaxistas e motoristas contra o preço da gasolina aqui em Manaus. A concentração está marcada em frente ao posto 700, na Avenida Djalma Batista. Olha só, os organizadores querem expor à sociedade os preços abusivos fixados por um sistema de cartel, Sistema de cartel que existe há anos na cidade e que prejudica e muito, com certeza, o nosso bolso, né, Carime? O bolso do pobre consumidor. Você está ouvindo 18 horas. E as denúncias de superfaturamento no governo Wilson Lima não param. Hoje, o deputado Dermilson Chagas, do Podemos, denunciou a compra por dispensa de licitação de 240 aparelhos de ar-condicionado no valor de R$ 1.915.000 pela Secretaria de Estado de Infraestrutura na empresa RR Construções e Transportes Limitada. Os aparelhos serão usados no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Segundo Dermilson Chagas, os mesmos aparelhos de ar-condicionado podem ser adquiridos no mercado de Manaus por R$ 872.960. Ou seja, houve, segundo o parlamentar, um superfaturamento de 120%. Se o Estado optasse em comprar com o valor de mercado, ele simplesmente economizaria cerca de R$ 1.042.000.
Parece brincadeira, né? Mas o superfaturamento parece ser a marca desse governo. Todo dia, exatamente, todo dia. Você que nos acompanha aqui aqui no programa 18 horas, acompanha com a gente que todo dia é uma nova denúncia. E é por isso que a atual administração está tão encrencada. Isso é resultado da falta de comando e de grupos que se aproveitam para faturar alto com corrupção. Com certeza. Agora são 6 horas e 46 minutos em Manaus e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Carmelhão, vamos com a terceira, né? Fechando as sequências aí da playlist de hoje, aqui em 100,7 no melhor mix do Brasil. Olha o DJ Khaled, né? E o duo de música eletrônica Disclosure, que já trabalham juntos, né? No TikTok, uniram forças em mais um single, no Talk. É, exato, é Know Your Worth. Tem um ritmo dançante, a música passa uma mensagem inspiradora sobre reconhecer o seu próprio valor. Então vamos encerrar a playlist de hoje, desta terça-feira, com Know Your Worth. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, em 6 horas e 50 minutos em Manaus, você está no melhor mix do Brasil. Nós fechamos assim a playlist de hoje, em Khaled Disclosure, da música Know Your Worth em 100,7. Mix. E a interrupção no fornecimento vai deixar 45 bairros e conjuntos habitacionais de Manaus sem água nesta quinta-feira. A concessionária Águas de Manaus informa que a parada emergencial no abastecimento acontece para a manutenção na estação de tratamento de água da Ponta das Lajes, na zona leste da cidade, para melhorar o abastecimento. A estação da Ponta das Lajes ficará sem produzir água tratada entre 5 horas e 13 horas de quinta-feira. Núcleos habitacionais das zonas leste e norte serão afetados. O fornecimento será normalizado gradativamente após conclusão dos serviços. A previsão é que o abastecimento na região afetada esteja normalizado por completo em até 24 horas após o encerramento dos trabalhos. 18 horas. Bom, mortes em casa cresceram 120% durante a pandemia de Covid-19 em Manaus, de acordo com um estudo realizado. Reportagem do jornal Folha de São Paulo revela que quase 10 mil pessoas morreram fora dos hospitais por causas naturais em Manaus, São Paulo, Rio e em Fortaleza. A reportagem é de Odineia Araújo. O número de pessoas que morreram em casa explodiu nos últimos 3 meses nas cidades de Manaus, São Paulo, Rio e Fortaleza durante a pandemia do coronavírus. O levantamento foi feito pelo epidemiologista Gésen Orellana, da Fiocruz Amazônia, a pedido da Folha de São Paulo. Nas 4 capitais, cresceu o registro no fim de abril e início de maio, a pior fase da doença. Em Manaus, segundo o pesquisador, a maioria das mortes foi por doenças respiratórias, com pardos e negros como as maiores vítimas. Olhando apenas o grupo de mortes respiratórias, aí quando a gente fala mortes respiratórias, nessa categoria nós estamos excluindo as mortes por Covid-19, que inclui morte por influenza ou gripe, né, pneumonia, broncopneumonia, bronquite, insuficiência respiratória aguda e outras causas de morte reconhecidas, né, ou pelo menos suspeitas, né, de serem doenças respiratórias. Você tinha um total de apenas 12% dessas vítimas classificadas como sendo da cor ou raça branca. De 12 de abril a 16 de maio, morreram em Manaus 877 pessoas, todas em casa, um aumento de 340% em relação aos 199 óbitos no mesmo período do ano passado. Nessa época, os sistemas de saúde do Amazonas, Ceará e Rio de Janeiro colapsaram. Os leitos de UTI estavam lotados e havia filas por transferência, pacientes aguardavam em unidades sem estrutura, como as UPAs, sem acesso a respiradores, exames, sem isolamento e sendo cuidado por profissionais inexperientes. Isso mostra pra gente também que você teve um colapso da rede pública hospitalar e que provavelmente as principais vítimas desse colapso eram as pessoas que dependiam
do sistema público, né, das pessoas que dependiam do sistema único de saúde, que naquele momento estava saturado, e elas procuravam pelo serviço de saúde, seja para uma consulta, seja para uma internação ou algo mais crítico, e simplesmente não conseguiam acessar essas unidades de saúde, indo a óbito em casa, né, ou fora das unidades de saúde, né? Já entre 15 de março e 13 de junho, segundo a pesquisa, as mortes fora dos hospitais passaram de 6.378 no ano passado para 9.773 este ano, nas 4 cidades, um crescimento de 53%. Manaus registrou 1.290 mortes em casa, o maior salto de 120%, seguida de Fortaleza com aumento de 74%. Em junho, as mortes em casa reduziram em todas as 4 cidades. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 55 minutos em Manaus e você está no melhor Mix do Brasil. E agora, hein? Nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e também no Brasil com Karime Leão. E depois da calmaria, o Amazonas registra mais de 2.000 casos de Covid-19. Foram exatamente 2.740 casos registrados apenas nesta terça-feira, elevando para 79.167 pacientes que testaram positivo para a Covid-19. Foram 2.454 casos no interior e 285 casos aqui em Manaus. Foram registradas nesta terça-feira 14 mortes por coronavírus, sendo que 6 aconteceram nas últimas 24 horas. Ao todo, 66.256 pessoas já passaram pelo período de quarentena, 14 dias em média, né? E se recuperaram da doença. O boletim aponta ainda que 9.959 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, ou seja, são casos confirmados nos últimos 14 dias que se encontram internados ou em isolamento domiciliar. Agora, aqui no Brasil, o Brasil soma hoje 66.093 mortes por Covid-19, segundo o último levantamento feito com os números das secretarias de saúde dos estados e reunidos pelo Ministério da Saúde. Em casos confirmados, o Brasil já totaliza 1.643.539 casos confirmados de coronavírus em todo o Brasil. Agora são 6 horas e 56 minutos. Vamos seguir direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Decidido hoje o prosseguimento do processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida Filho. Agora, o governo do estado passa a ter 2 julgamentos. O primeiro, com casos já encaminhado pelo Ministério Público Federal e pela CPI da pandemia, é o julgamento dos casos de corrupção na Justiça. Nestes casos, os processos vão depender das denúncias na área federal, na área estadual, das provas e da celeridade da Justiça. O que a Assembleia decidiu hoje é um julgamento político com base nas evidências de corrupção. O que vai ser julgado pelos deputados e depois por uma comissão que incluirá desembargadores é o próprio governador e seu vice. E a participação da sociedade contra ou a favor será decisiva. Desta vez, a maioria na comissão processante será de deputados hoje na base governista. Ficar de olho no que eles vão argumentar e decidir é imprescindível. É a famosa pressão democrática. Com o processo de impeachment caminhando, o Amazonas entra para a história republicana, já que pela primeira vez vai ver um julgamento de um governador em sua casa legislativa. É a história da democracia acontecendo. 18 horas. Karime, 6h58. Antes de encerrarmos, eu gostaria, de fazer um apelo à população de um modo geral. Vamos lá, Carlão. Está aberto o espaço. Vamos. Cara, a pandemia ainda não terminou. A pandemia ainda não acabou. Não há
um protocolo certo, não há medicamento correto, não há vacina. Olha os números como aumentaram aqui no estado do Amazonas assustadoramente, ou seja, a prevenção ainda é a melhor arma. Sim. Vamos usar máscaras, vamos ter todo o cuidado com a higiene, vamos lavar as mãos, manter o distanciamento, né? Ficar assim, dá vontade de chegar pertinho, né? Mas vamos dar um tempo, né? Tem todo um procedimento que nós já estamos habituados. A ideia é nós continuarmos mantendo esse procedimento de higiene, esse procedimento padrão quando nós estamos numa pandemia, porque nós ainda estamos em uma pandemia. Então, todo cuidado é pouco. Ainda estamos enfrentando aí o período de pandemia e, é claro, vamos evitar aglomeração. Para quê? Vamos adiar as festas, né? Mais um pouquinho só, né? Então vamos evitar e vamos tomar todos os cuidados possíveis. Boa noite, Karime Leão. Uma ótima noite para você. Muito obrigada pela sua companhia. Continue bem, continue em 100,7. Voltaremos amanhã com você a partir das 6 da tarde com mais uma edição do 18 horas. Continue aí, daqui a pouco tem Mix Tudo. E a gente volta amanhã com 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.